É o Foro de São Paulo que defende a democracia. Combatido, o Fórum trata de bandeiras avançadas. Esses são o título e o subtítulo do artigo de Gleisi Hoffmann, publicado na edição de hoje da Folha de São Paulo. No texto, a presidente do PT diz que o partido, como faz desde 1990, estará presente à reunião do grupo, que nesse ano se realiza em Caracas. Abro aspas aqui novamente para petista. Debateremos as opções progressistas e de esquerda na construção de alternativas ao neoliberalismo que devastou a região nas últimas décadas do século XX e vem se impondo novamente, muitas vezes por meio de governos autoritários de origem não democrática, fecha aspas. A Gleisi afirma ainda que nesses 29 anos o Foro de São Paulo vem mantendo o compromisso de sua declaração inaugural com a vigência dos direitos humanos, com a democracia e a soberania popular. Vamos lá, Alexandre Borges, mais uma vez aproveitando da sua passagem aqui pelo nosso programinha de rádio, Borges. É o seguinte, a Gleisi, nesse artigo, ela diz que nesse artigo que trata o Foro de São Paulo como se fosse, quer tratar o Foro de São Paulo como uma organização secreta ou rede clandestina de seitas terroristas, há muito deixou de ser uma mera demonstração de ignorância ou preconceito ideológico. Queria te ouvir a respeito, obviamente, passando a bola para você, não sem antes exibir aqui um tweet de ontem do escritor Olavo de Carvalho, que o Vini já falou pra gente aqui em outra ocasião do programa, voltou a se manifestar. Aspas aí, ó. Não se iludam, diz o Olavo de Carvalho, olha lá. Não se iludam, o Foro de São Paulo tem controle da mídia, do sistema... Ainda tem controle da mídia, do sistema judiciário e da educação brasileira. Ele não xingou ninguém, né? Esse ainda é importante, né, Edgar? Porque faz tempo que o Olavo de Carvalho fala sobre isso. Sim, né, sim, é a bandeira tradicional dele. Bom, de novo, aqueles assuntos que a gente podia falar 2 horas, vamos ter que falar aqui bem rápido. Eu dei uma palestra outro dia, o cara abriu dizendo o seguinte: Alexandre, você tem 15 minutos para falar sobre relação entre política e cinema. Eu falei, 15 minutos? Enfim, mas... Posso te pedir para começar por essa parte aqui, ó, que ela fala de governos autoritários. Mas vamos lá. O que é o Foro de São Paulo? Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é um grupo fundado em 1990 pelo Fidel Castro com o Lula. Vamos lembrar que 1990 é aquela época onde você tinha a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Então, a esquerda no mundo estava se repensando. O que seria o pensamento e os movimentos de esquerda após o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que são 2 episódios, evidentemente, muito marcantes do final do século XX. Então, houve essa reunião e, de certa forma, a conversa do Fidel Castro com o Lula e com os outros participantes era de tentar, de alguma forma, fazer renascer na região o que se perdeu ali na Ásia, o que se perdeu ali com o desmantelamento da União Soviética, o fim daquelas repúblicas todas que estavam sob o controle da Rússia, para tentar aqui na nossa região, de certa forma, reviver uma certa coordenação de vários países e movimentos de esquerda, o que, primeira coisa, evidentemente, foi muito bem sucedido, porque de 1990 para cá, muitos grupos de esquerda chegaram ao poder, chegaram à presidência dos seus países, viraram partidos políticos importantes e influentes. Então, o professor Olavo de Carvalho, que foi citado, a quem eu tenho uma grande admiração, li os livros, enfim, recomendo até o Imbecil Coletivo, que acabou de ser relançado, um grande clássico, enfim, é uma bandeira histórica do professor Olavo de falar do foro, não só de falar do foro, como de combater a turma que sempre dizia: isso é uma bobagem, isso não é nada, isso é um encontro de comadres, um piquenique para tomar café, vocês estão dando importância demais para isso. Eu acho que tem um pouco de verdade em cada extremo. Alexandre, eu até queria te perguntar, até porque agora eu descobri aqui no Twitter que eu já fiz vários comentários, né, sobre o Foro de São Paulo que eu nem lembrava. Então, assim, eu não reconheço a autenticidade desses comentários, mas se forem verdade também não vejo problema nenhum. Agora, eu queria te perguntar se o Foro de São Paulo hoje, que ele sempre existiu, isso todo mundo já sabe. Agora, sim, a pergunta que é... Vai fazer 30 anos, né? Ele é importante... para mudar alguma coisa no país, na América Latina? Ele tem essa influência? Ele é importante.
ele é bem mais importante do que foi tradicionalmente tratado pela imprensa, na minha visão, por questões ideológicas. Ele não é, talvez, esse instrumento de dominação mundial que a gente vê em filme de super-herói da Marvel, que junta aquelas ligas de bandidos para dominar o mundo. Eu não chegaria a esse ponto. Mas é o que o Olavo, desculpa, Alexandre, é o que o Olavo meio que interessa no comentário dele ali, né? Não, o que ele diz, o que eu acho que tem um ponto, é que deveria se preocupar com o que está sendo conversado lá dentro. As pessoas deveriam olhar o que acontece lá dentro, como, por exemplo, agora, como um certo contraponto ao Foro de São Paulo, começa a nascer o tal do Grupo de Lima, né, que aí reúne o Brasil, a Argentina e outros países também da região, para tentar, de certa forma, fazer um anti-Foro de São Paulo, uma versão mais conservadora ou mais à direita, o que eu acho que está totalmente dentro da democracia e da política. Sim. A política tem que ser falada e tem que ser debatida. Concordo. O que acontece, e o que eu acho que é um erro grande dos dois lados, do lado da esquerda, lutar para que ninguém leve a sério, ninguém preste atenção, isso é uma bobagem, isso é o piquenique de uns amigos que vão se encontrar para tomar chá. Mentira. Os encontros Foro de São Paulo são importantes, eles discutem política, análise de cenário, articulam, e isso deveria ser notícia, muito mais do que tradicionalmente é tratado como notícia. Exatamente para não dar espaço para especulações de que lá estão reunidos o Lex Luthor, o Thanos, e eles estão querendo acabar com metade do universo, com a mão com as joias do infinito, enfim. É aquela história que fantasma tem medo de luz. Então vai lá, faz a reportagem, porque se isso vira uma nota de pé de página, lá na página 28 da Folha e do Estado, a própria esquerda ou o próprio jornalismo está incentivando as conspirações, dando uma atenção desproporcional para menos, você talvez dê motivo para quem dá uma atenção desproporcional para mais. Né? Então, a saída é sempre a verdade. Nosso partido tem que ser a verdade. Tem que ir lá, tem que reportar. Da mesma maneira que a imprensa vai para Davos, uma vez por ano tem o Fórum Econômico Mundial, se reúnem alguns dos grandes líderes do mundo para discutir o que está acontecendo no mundo em relação à economia, à União Europeia, os acordos, e isso é matéria de todos os jornais. Sim. Então, se a gente reporta Davos, por que a gente não vai falar do Foro de São Paulo? Ou agora não vai falar do Grupo de Lima? Tem que falar. Agora, falados desses grupos, o Foro de São Paulo tem também uma discussão paralela importante, porque incorporou também alguns grupos ligados tradicionalmente a organizações criminosas. Isso também é um ponto a ser falado. As Farc, outros grupos revolucionários que cometeram ao longo das últimas décadas crimes, né, de narcotráfico, de sequestro. São questões também que não podem ser abordadas da discussão, né? Tem que ser levantado. A própria Gleisi Hoffmann, no seu artigo da Folha, cita isso. Fala das Farc, que agora viraram um partido político. Aí, eu acho que vale uma discussão. Então, quer dizer, vamos esquecer todos os crimes das Farc que viraram um partido político? Aí daria um outro programa só pra gente discutir. E eu concordo com a Ale que o Foro de São Paulo, o inimigo do Foro de São Paulo não é o universo, mas sim o universo livre, né? Vamos lembrar que o Foro de São Paulo, ele endossa a ditadura socialista bolivariana na Venezuela e ele reputa o regime autoritário e assassino do Nicolás Maduro ainda hoje como uma democracia. E sobre o tweet do filósofo Olavo de Carvalho, né, aqui é muito importante entender que a direita no Brasil, ela elegeu o governo, mas ela não tomou o poder, para usar aí uma expressão do Zé Dirceu, né, arquiteto do lulopetismo. Quando o Olavo fala que o Foro ainda controla a mídia, a justiça e a educação, ele está usando uma metonímia, ele está usando a parte pelo todo ou o autor pela sua tese. E qual que é o todo aqui? A inteligência progressista, né, a visão progressista da esquerda contemporânea. E se a gente parar para analisar, vamos parte por parte. Mídia, você já falou, maior jornal do Brasil, Folha de São Paulo, maior periódico semanal, Veja, o Ale trouxe hoje a figura da AJUF na Justiça, mas eu ficaria com a OAB, que é praticamente a sucursal do PT no ramo judiciário. E se a gente pensar do ponto de vista da educação, todos os sindicatos
estão nas mãos da esquerda, né, que é a maior classe de servidores públicos, e as reitorias das universidades federais, as públicas, né, e várias universidades privadas também, todas nas mãos aí de pessoas que compactuam com as ideias que são propostas nessas reuniões aí da esquerda. Então, nesse sentido, o tweet ele é muito acurado.